Nesse final de semana, eu tive a oportunidade de assistir o filme Meu Lar 2, né? E, gente, foram tantos aprendizados. A cada minuto tem-se um ensinamento. Que talvez ali na hora, se a gente não atentar para os ensinamentos, a gente acaba não conseguindo pegar. E é pensando nisso que eu fui tirando fotos do filme para vir aqui compartilhar com vocês, porque, nossa, realmente, assim, eu não parava de tirar foto, porque era um ensinamento atrás do outro. Recomendo esse filme, acho que todo mundo deveria ver. E hoje eu queria vir aqui falar sobre o poder da oração, que eu acho que no geral a gente não tem ideia do poder que a oração tem, a oração feita com amor de verdade, né, com fé. Primeiro, a primeira foto que eu tirei aqui é o filme, o centro espírita do filme, ele acontece na casa de um homem, né? E quando ele desencarna, quando ele morre, a família, eles estavam se preparando para fazer uma oração na janta e por uma discussão, ali por uma briga, eles acabaram não fazendo. Coisas que acontecem bem no nosso dia a dia, né? Dias que a gente consegue, dias que não, dias que passa despercebido. E é bem nesses dias que a gente deixa a porta aberta, porque a falta da oração, ela permite que espíritos mal intencionados, espíritos de baixa vibração, espíritos que ainda não estão esclarecidos, que eles possam adentrar, vir, né, na nossa casa. E o que aconteceu nessa noite? Esses espíritos, eles obsediaram dois dos filhos, né? Eles estavam muito tristes, normal, pela perda do pai. Ele pena tinha desencarnado. E assim, uma das meninas quase se matou e o outro colocou fogo na casa. Então, claro, o filme conta ali, né, da pessoa falando. E assim, gente, imaginem quantas encarnações a gente tem. Por mais que talvez não tenha sido a nossa intenção, a gente deixa pessoas, talvez espíritos que conviveram com nós e que e algum motivo ficou algum ressentimento. Nesse caso, era um espírito que conviveu com o pai, que teve algumas brigas, alguns desentendimentos, mas que lá no plano encarnatório, inclusive, ele veio junto para essa missão, né? Vieram como irmãos numa missão em conjunto, acabaram se desentendendo aqui, que é super comum também, né? A Terra nos prende muito. E aí, então, como ele morreu e ele tava, enfim, insatisfeito com a jornada dele aqui, não tava bem, né? Ele veio pra tentar atacar o pai que tinha morrido através da família dele, que era isso que ele tinha naquele momento, né? Era essa forma que ele tinha de atacar. E, assim, é bem isso que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem aqueles pensamentos do tipo, ah, nem vou fazer isso aqui, ah, por que a pessoa tá fazendo aquilo? E a gente acha que o pensamento é nosso. E muitas vezes não é. A maioria das vezes não é. Na verdade, nós não somos os nossos pensamentos. Às vezes pode ter sido criado por nós os pensamentos, às vezes é um espírito ali que está nos obsediando. E com isso, pessoal, eles vampirizam, eles roubam a nossa energia vital. E alguns espíritos até têm prazer nisso, né? Porque a gente vai fazer exatamente o que eles fizeram. Então, a gente tem que cuidar muito com a oração. A oração feita de coração. A oração tem muita força, muita força. E porque as palavras têm força, né? É um mantra, né? As palavras é um mantra. E a gente protege a nossa energia, protege o nosso lar com tudo isso. Outro caso também que aconteceu no filme, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, isso aqui, essas luzinhas aqui, né? São as pessoas fazendo orações de verdade, né? São pessoas mandando energia, fazendo orações durante a noite, né? Que é bem mais intenso. Então, a oração, a gente consegue ver a energia assim. Ela sai das pessoas, quanto mais pessoas orando juntas, mais força elas têm, né? Então, imagina que lindo que deve ser isso pro mundo espiritual, quando a gente faz uma oração de verdade mesmo. Outro momento do filme que eu achei muito bacana, que fala sobre oração, é quando um dos homens lá tá desencarnando, tá morrendo,
E assim, às vezes a gente acha que a gente vem já com um plano totalmente estabelecido do dia de morte, de fim e tudo mais. E o filme conta que não é bem assim. Nós temos possibilidades. Vamos por assim que, claro, a gente já tem um desenho, um projeto de vida, né? A gente vem com um projeto de vida, acho que é bem isso. E dentro desse projeto, algumas coisas podem acontecer. Então, se a gente não cumprir a nossa missão, a gente vai para um caminho, se a gente fizer tal coisa, a gente vai para outro caminho, as coisas vão se desencadeando conforme a nossa escolha, o nosso livre arbítrio. E um dos homens, ele veio com a missão de ajudar financeiramente esse centro, né, do nosso lar na Terra. E ele não estava fazendo isso, né? Para variar, ele estava focando no trabalho, nas coisas da terra, na vaidade, no dinheiro em si. Um homem muito vaidoso, assim, né? Muito rude. E aí ele ficou doente. Ele ficou doente, o corpo estava adoecendo, por quê? Vocês imaginem que a gente vem com uma energia, com uma missão, e se a gente não tá seguindo aquele caminho, o nosso corpo vai nos avisando. A gente vai ficando doente, a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando com ansiedade. Vários sintomas vão aparecendo. A gente teria que conseguir prestar atenção nesses sintomas, que é um indício de que a gente não tá indo para aquele caminho. E olha que fantástico que é isso, porque muitas vezes as pessoas até me dizem, mas como eu queria saber qual que foi o plano para mim? Nós não podemos ter essa informação, né? Isso seria uma informação privilegiada. Aqui é uma escola, é aqui que a gente tem que colocar em prática a nossa intuição, ouvir o nosso coração, né? Não seria justo alguns ter informação e outros não. Então ninguém tem esse tipo de informação. Mas a gente tem sim esses sintomas. É o nosso corpo, é o nosso espírito nos mandando informação. O objetivo é a gente conseguir ouvir, dar ouvidos para esses sinais. Deixar de lado a vaidade, né? As coisas passageiras do mundo. E ele não ouviu, né? Claro, e o corpo dele adoeceu com isso. Então eles mostram, né, a energia vital, como estava sendo drenada por essas ações, né? Cada palavra que ele dizia, rude, cada intenção dele, que ele tinha contra a missão dele, ia drenando a energia dele. Claro, estava indo contra o que ele mesmo planejou para ele aqui. E quando ele estava morrendo, vieram os anjos, né? O anjo guia dele. E assim, a morte, vista por nós, ela é uma coisa ruim. Mas vista lá de cima, pelos espíritos, pelos nossos guias que nos acompanham, a morte é uma alegria, né? Porque a gente está encerrando um ciclo e indo para um lugar muito melhor, que é a quarta dimensão, que é os níveis no astral. Só que, então assim, não era a hora dele, do planejado, do plano, não era a hora dele desencarnar, mas como ele não estava cumprindo a missão dele, para que continuar? Para que continuar num lugar onde talvez ele fosse ter mais amarras, ter mais dívidas com as pessoas, com outros espíritos, criar mais karma? Não vale a pena continuar. Então, sim, né, já que o corpo dele estava dando sinais, o anjo dele estava preparado para fazer essa retirada do espírito e levar ele. E a mulher dele, durante vários dias ali na cama, ela rezava, gente. Rezava, pegava o terço. 1, 2, 3, 4 vezes, rezava o terço, rezava. Bastou uma oração de um menininho que morava com ele, que era filho da empregada, que ele muitas vezes maltratava. Ele fez uma oração e foi o suficiente para que a energia do corpo dele se renovasse e que ele conseguisse continuar por mais alguns anos aqui. E aquilo, inclusive, impossibilitou do anjo dele, do guia dele, fazer o processo de desencarne. Então, gente, eu chego a me arrepiar. Olha a força, o poder que tem uma oração de verdade, uma oração feita com amor puro. Porque não é repetir palavras, não é repetir uma oração pronta, não é repetir várias vezes um terço, que é uma oração de verdade, entende? Às vezes algumas palavras ditas do coração valem mais do que tudo isso, do que horas e horas e horas em oração. E teve uma frase de Jesus, né? Quando tu quiser rezar,
Vai ao seu aposento, recolha-se ao seu aposento, se ajoelhe e fale com Deus. Afinal de contas, nós somos Deus, nós somos parte dele. Então a gente tem esse poder. Basta a gente acreditar, basta a gente descobrir esse poder. Então eu achei tão lindo assim, tão... Meu Deus, né? Tantas mensagens vindas assim, que de verdade nos fazem retomar, nos fazem lembrar e reforça a necessidade e a importância de a gente manter as nossas orações, as nossas projeções de pensamento. Então sempre ao acordar, lembrar de entregar o dia a Deus, ao universo, nos entregar. Sempre depois de uma oração, deixar conforme o nosso mérito e necessidade. Então, se tu tem um pedido muito forte, tu faça esse pedido, mas termine essa frase dizendo conforme meu mérito, conforme o plano estabelecido para mim. Porque, gente, nós precisamos confiar nesse plano estabelecido, que foi por nós mesmos. Nós mesmos estabelecemos esse plano lá em cima antes de vir. Então, se tem algo que tu tem que confiar, é nesse plano. Por mais que às vezes doa, a gente tenha uma perda, uma dor temporária aqui, vale muito mais do que mudar o plano que a gente fez, do que ter que vir mais 2, 3, 4, 5 vezes para resgatar esse plano. Então, a gente tem que aprender a orar. Eu cresci numa família onde a gente rezava, vinha a capelinha, né, uma vez por mês. E nós sentávamos no sofá como se fosse uma obrigação. E a gente repetia aquele terço e eu lembro que assim, eu nem sabia o que aquelas palavras significavam. A minha mãe, claro, né, com todas as boas intenções, mas ela falava tão rápida a oração que eu achava engraçado e eu não podia rir, né? Porque era um momento santo. Se a gente soubesse que é muito mais alegria do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, então é isso, sabe? A gente tem que aprender a orar. A gente tem que aprender que existem leis do universo. Então, quando a gente pede, por exemplo, ai, por favor, Deus, que eu não tenha mais dívidas, o que o universo, né, entende? Se eu tô tendo um problema com as dívidas, eu preciso aprender a lidar com as dívidas. Então, eu vou receber mais dívidas para eu aprender a manejar, a lidar com aquilo. Então, a gente tem que cuidar como reza, sempre pedir sabedoria, pedir discernimento, pedir que nós conseguimos servir como um canal, que a gente tenha esse discernimento, que a gente consiga entender e passar por aquele desafio. Muitas vezes quando eu tô com dor de cabeça, a dor de cabeça vem do nada, né? Do nada. Eu sempre peço que eu consiga aprender o quanto antes para aquela dor de cabeça passar. Eu dificilmente tomo um remédio. Então, qualquer sentimento que tu tenha, uma crise de ansiedade, uma crise de choro. Aliás, choro é ótimo, né? Se a gente soubesse como chorar faz bem pro nosso corpo. Chorar elimina vários sentimentos que estão presos ali. E muitas vezes não precisa nem questionar, simplesmente deixa o sentimento vir. E quando o sentimento doer, né, uma dor de cabeça, uma crise, uma ansiedade, peça discernimento, peça sabedoria. Que aquele sentimento que tu possa entender, passar por ele, e que tu vai passar por ele. Mas que tu possa receber esse aprendizado o quanto antes e esteja aberto aos sinais. Quando tu sentiu aquele sentimento, estava no trabalho, é porque quando tu olhou alguma coisa, é porque quando tu pensou em alguma coisa já projetou para agora, talvez algumas escolhas erradas que tu esteja fazendo que precisa mudar. Agradeça porque são sinais, são sinais. Então é isso, gente, eu acho que esse vídeo quis trazer a força da oração, trazer esses exemplos de como a oração, ela arromba as portas do céu, porque a gente tem essa força. Mas ela precisa ser de verdade, sabe? Uma oração, ela jamais tem uma dualidade, ela não vai prejudicar o outro, ela não vai te colocar num patamar superior a outra pessoa. Muito pelo contrário.
Então, sempre pense nisso, na sua intenção, no que vem do teu coração. E vamos buscar colocar essas rotinas, né? Pelo menos uma vez de manhã, antes de dormir. Se tu puder fazer com a tua família, isso é poderosíssimo, porque já dizia Jesus, sempre que houverem dois rezando em meu nome, ali eu estarei. É a força, né, da união. Então, seja você essa pessoa que leva essa cultura, essa prática para dentro da tua casa, né? Isso não é vergonhoso, muito pelo contrário. Isso vai ser muito honrado e muito valoroso para quando tu estiver lá em cima, vendo tudo o que aconteceu. Eu vou vir aqui, vou falar mais e mais mensagens sobre esse filme que eu adorei. Nossa, realmente foi uma aprendizado atrás do outro, assim, e foi renovador. Acho que de tantos e tantos tempos a gente deveria assistir para de verdade lembrar do que é a nossa vida real. Porque isso aqui não passa de uma ilusão, não passa de algo temporário. Uma escola, né? Uma série que a gente veio cumprir e de verdade que a gente possa passar de ano sem precisar voltar. Conforme nossa necessidade e merecimento. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Deixa aqui teu like, teu comentário. Comenta, compartilha, me conta o que tu achou, se tu já assistiu o filme ou não, o que tu aprendeu. Eu vou adorar ler os comentários. Fiquem com Deus.